boa tarde. Espero que vocês estejam todos bem. Também quero pedir a vocês que deixem o seu gostei e também comentem depois que vocês assistirem esse vídeo, por favor. Só assim vocês estão ajudando o canal a ser notado no YouTube. E o YouTube vai saber que vocês estão realmente gostando e que o conteúdo que eu estou falando aqui é relevante para você, ok? Faça isso em nome de Jesus. Todos me conhecem, sou Natanael Santana, gosto de estudar a Bíblia, gosto de pesquisar dicionários bíblicos, o dicionário de Strong, ou vários outros dicionários, concordâncias bíblicas, porque hoje em dia, meus amigos, nós não podemos confiar somente naqueles que estão na frente ou na liderança, não podemos confiar só no pastor, no ancião, no bispo, no padre ou quem quer que seja. Nós temos a palavra de Deus para nos ensinar e nos orientar. E quando nós pesquisamos a palavra de Deus, a gente estamos ouvindo a voz do bom pastor, a voz de Deus e a voz de Cristo. Bem, eu estava pesquisando aqui, presta atenção. Aqui na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 4, a João Ferreira de Almeida, todas as Bíblias João Ferreira de Almeida que eu conheço, pelo menos, ela diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, note essa palavrinha, no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então veja, segundo esta tradução, os anjos que pecaram estão no inferno. Mas vamos ver agora a tradução Novo Mundo. E eu vou explicar a diferença e qual das duas traduções está correta nesse ponto, em harmonia com o contexto do que está no original. Aqui na tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, o mesmo capítulo, a mesma carta e o mesmo versículo, 2 Pedro 2,4, diz assim: certamente, se Deus não se refreou de punir os anjos que pecaram, mas lançando-os no Tártaro. Notou a diferença? A outra disse no inferno, a João Ferreira de Almeida. Essa daqui diz no Tártaro. Entregou-os a covas de profunda escuridão, reservando-os para o julgamento. Na verdade, a palavra Tártaro, aqui na tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, ela nem traduzida está. Imagina só! Te peguei, não foi? Certamente você disse: olha aí, ó, o irmão Natanael criticando a tradução Novo Mundo, mostrando que ela está errada. Não, meu amigo, eu estou mostrando que ela está correta. Ela não traduziu a palavra que está no original grego, tártaro. Ela simplesmente transliterou. E note, essa é a única vez aqui na Bíblia, no Novo Testamento e em toda a Escritura Sagrada que essa palavra aparece, tártaro. E o que era o Tártaro? Para os antigos judeus, o Tártaro, segundo a concordância de Strong, né, de palavras do Novo Testamento, e segundo o próprio dicionário Strong, o Tártaro seria a mesma coisa que Gehenna. Só que a gente vendo pela Bíblia,
nós vemos que não. Nesse ponto, até mesmo o dicionário de Strong está errado ao dizer que, para os antigos judeus, o Tártaro era a mesma coisa que Guiena. Pode até ser para alguns judeus da atualidade, né? Pode até ser para alguns judeus da atualidade, mas não para os antigos judeus que seguia corretamente a Bíblia até a vinda de Jesus Cristo. Por quê? A Guiena, conforme Jesus mostra em Mateus capítulo 5, verso 22, 29 e 30, a Guiena, conforme é mostrado em Marcos capítulo 9, versículos 43 ao 46 ou é o 49, estou bem lembrado até onde vai, mas é neste capítulo e nestes versículos, a Guiena, segundo o próprio Jesus, é um lugar de destruição completa e eterna. Sim, Jesus usou a figura do depósito e incinerador de lixo da cidade de Jerusalém, que estava ali no Vale de Inom, ao sul de Jerusalém e fora dos muros de Jerusalém, como símbolo da destruição eterna. O Tártaro, conforme Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 2, verso 4, não é um lugar de destruição eterna, mas apenas um lugar de aprisionamento desses espíritos em prisão. Os espíritos em prisão são anjos, anjos rebeldes que caíram, conforme Gênesis capítulo 6, verso do 1 ao 4, e também Judas, verso 7, 6 a 7, se eu não me engano. Esses anjos abandonaram seu lugar de morada no céu e vieram aqui para a terra, materializaram corpos humanos e tiveram relações com as filhas dos homens. E ali cometeram aquilo que Judas comparou como o mesmo pecado antinatural que os sodomitas praticavam na cidade. Uma carne indo após outra carne, ou seja, homem com homem, mulher com mulher. Então, o que esses anjos fizeram lá nos dias de Noé era tão antinatural quanto este pecado do homossexualismo, da sodomia. Sim. Em parte alguma, a Bíblia diz que pessoas são lançadas, ou almas imortais, são lançadas no Tártaro ou mesmo no Hades, que é bem diferente já de Geena e de Tártaro. Não, a Bíblia não diz isso, ok? Só que os mestres ou falsos mestres da cristandade e até mesmo de alguns ramos do judaísmo ensinam o contrário do que a Bíblia ensina. Então fica aqui a dica. O Tártaro é um lugar de aprisionamento daqueles espíritos que pecaram lá nos dias de Noé. Deus pegou esses anjos que pecaram e os aprisionou literalmente em um lugar chamado Tártaro, que a Bíblia, note, a Bíblia também não diz que esse Tártaro é aqui na terra ou debaixo da terra. Não, apenas diz que Deus os entregou a prisões no Tártaro. E eu acredito que esses anjos que estão presos no Tártaro, eles só vão sair de lá no dia do julgamento, conforme Pedro disse, no dia do julgamento final, quando todos os anjos caídos, junto com Satanás e outros que talvez não tenha pecado a mesma semelhança, mas seguiu a liderança de Satanás, vão ser destruídos para sempre, tirados do Tártaro e lançados no lago de fogo e enxofre, que sim, o lago de fogo e enxofre é realmente
tem o mesmo significado ou simbolismo que a guiena ardente, ou a guiena de fogo, como Jesus falou. Então, entenderam? A tradução que diz que Deus lançou anjos ou espíritos que pecaram nos dias de Noé no inferno está errada. Não foi no inferno, que o inferno não é um lugar de tormento, nem é lugar de prisão. É lugar de pessoas que estão mortas, é a sepultura comum da humanidade, é o estado de morte. Ok? Fiquem com Deus. Se vocês gostaram, compartilhem.